Boa tarde, telespectadores do Conecta Mais Notícias. Hoje aqui comigo no estúdio, Chaline Souza. Ela é mestre em História e é organizadora e autora do livro Memórias do Intangível, o mapeamento dos patrimônios imateriais de Nova Prata. Boa tarde, Chaline, muito bem-vinda aos nossos estúdios. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Então, vamos começar falando sobre do que fala o Memórias do Intangível. Então, o Memórias do Intangível, ele é um livro que eles fazem um mapeamento de patrimônios imateriais da cidade. Então, ele visa narrar de uma forma escrita esses tipos de patrimônio que nós temos na cidade. Ao todo, eles foram selecionados 13 tipos de patrimônio da cidade e são patrimônios assim que foram escolhidos por mim, por alunos, por outros historiadores que marcam essa história do município, que são esses patrimônios que não podem ser tocados, por isso o intangível, né? São esses patrimônios que fazem parte do dia a dia dos pratenses, né, que a gente conhece a história da cidade e lembra, né, desses patrimônios. Então foram selecionados alguns deles, claro que a gente não pôde abarcar todos os que tem na cidade nesse primeiro mapeamento, que é só um ensaio de outros trabalhos que poderão acontecer. E ele, então, ele mapeia alguns patrimônios da cidade e tem textos que narram essa história desses patrimônios na cidade. E como que surgiu essa ideia de mapear os patrimônios aqui de Nova Prata? Então, essa ideia ela surgiu quando eu acompanhei um trabalho que colegas meus fizeram em Passo Fundo, colegas e professores meus fizeram em Passo Fundo desse mapeamento. Por quê? Porque eu achei muito interessante o fato de colocar escrito coisas que estão na memória da população, esses patrimônios que estão na memória. Então, eu me inspirei nesse trabalho, eu não auxiliei naquele ano, mas achei muito interessante e percebi que em Nova Prata não tinha esse trabalho. E depois também fazendo disciplinas na pós-graduação, né, sobre memória, sobre essas riquezas dos patrimônios, eu percebi que Nova Prata precisava de algo assim. E então, a partir disso, eu comecei a selecionar já na cabeça uma ideia e projetos, né, para poder organizar esse livro. Mas, claro que sem o apoio de pessoas que eu tive, né, de outros autores, colaboradores, eu não teria esse livro hoje, sabe? Mas foi bem interessante e surgiu dessas ideias que veio de Passo Fundo, mas que acontecem em vários municípios, porque eu acho bem interessante colocar de forma escrita esses patrimônios que estão só na memória, porque acaba se perdendo, né, com o passar dos anos. Tu disseste que várias entidades participaram, né, da formulação desse livro. Como que funcionou esse contato, essa volta do texto para ti? Tá, então foi assim. Primeiramente eu fiz o projeto, a ideia era fazer sozinha todo esse mapeamento. Só que nós não tínhamos o tempo, né, para isso acontecer. Então eu levei esse projeto para a escola que eu trabalho, que é a Escola Municipal Caetano Polezelo. Falei com a direção, coordenação, e a gente pensou juntos em entrar em contato com os alunos do 9º ano. Eles estavam no 8º ano o ano passado, foi final do ano passado. E que a gente começou, né, os primeiros ensaios do livro. E então eu conversei com eles, os alunos toparam de imediato ajudar nesse mapeamento e nesse ano, no início do ano letivo, a gente já começou as pesquisas. Então foram divididos em grupos, os alunos escolheram quais patrimônios eles gostariam de pesquisar mais a fundo e eles fizeram mais esse trabalho de campo. Então a gente acabou utilizando na própria disciplina de História, né, essas ideias do patrimônio de Nova Prata. Então eles fizeram contatos com as entidades, acessaram sites, foram em arquivos. E todo esse processo, né, de
historiográfico, né, de pesquisa, eles fizeram um mapeamento simples, né, só relatando o ano de início, a periodicidade, se é um evento, né, o período que ele acontece em Nova Prata. Eles fizeram esses contatos via oral, né, da oralidade, da memória oral das pessoas que participam desses eventos, né, se fosse evento ou saberes. E depois disso, eles acabaram me entregando e eu fiz contato com outros historiadores que eu tenho acesso e converso que poderiam auxiliar. Então eu conversei com historiadores, todos eles já formados e alguns também terminando o mestrado nesse meio acadêmico. Então foi entregue para eles alguns textos e eles escreveram em forma de textos, né? De textos corridos, essas pequenas informações que os alunos encontraram. E existe algum que te chamou a atenção, que tu não conhecia, assim, que tu disse, nossa, esse é muito interessante? Dos patrimônios? Isso. Na verdade, todos eles trouxeram elementos que a gente desconhece, né? Porque conversando com as pessoas que fazem parte, né, desses grupos, ou até mesmo dos lugares que a gente relata no livro, tem coisas que a gente não conhecia. Por exemplo, exemplos da cascata da usina, como ela foi, né, da cascata, onde hoje temos as águas termais, as Caldas de Prata, elementos da formação dela, de famílias que fizeram as primeiras, né, a primeira parte, né, da hidrelétrica, então, do moinho. Então, são essas coisas que eu comecei que foram interessantes. A história do Grupo Afro, que é um grupo que esse ano passado, na verdade, teve essa organização como uma entidade mesmo. Então, perceber que ela está na história do município desde 1998, ela já está na história do município. Então, são coisas que eu desconhecia, né, antes de fazer esse mapeamento. Mas vários aqui tem elementos que até então algumas pessoas sabem, outras não, e foi interessante pesquisar. Até recentemente foi lançado também o Memórias de uma Cultura, que foi o documentário da Casa da Cultura. Entrelaçando esses dois projetos, pode-se dizer que Nova Prata está pensando na parte cultural também, né? Está dando mais valor, digamos assim, é algo de se orgulhar, né? Uma coisa muito importante para a nossa cidade. Sim, e Nova Prata, esse ano, né, com seus 95 anos, eu acho que esses projetos eles estão dando um aporte, né, historiográfico para a cidade cultural. Porque eu acho que isso também chama turista, isso também legitima as entidades, dá ânimo para essas entidades continuarem fazendo história no município. E eu acho que isso é muito importante para uma cidade ou para as pessoas para os pratenses, né? Ou quem vive aqui na cidade. E assim, como tu disseste, são várias entidades, né? Não foram todas incluídas no livro, mas posteriormente serão lançados talvez outros. E são muitas que não são, não digo reconhecidas, mas não são conhecidas. Isso. Por exemplo, o Grupo Afro que tu falou, né? Então, eles desde 98 e recentemente eles estão ganhando mais força, né? Que é alguma coisa que é muito bom que tenha registrado para que as pessoas tenham esse conhecimento. E o livro ele foi pensado para ele ser um meio didático também, para ele ir para a sala de aula e para que os professores também estudem esses patrimônios, porque além, eu acredito que é muito importante ter o livro, claro, mas é importante uma educação patrimonial. Claro. Que as crianças já entendam a importância desses patrimônios, da importância de tudo bem, alguns acabaram, no caso do carnaval, não está tendo. Sim. Mas o carnaval está relatado aqui. Então, para mostrar o que teve esse carnaval, que foi enorme, que foi um dos carnavais mais reconhecidos da região e que hoje não estão mais acontecendo como era. Mas é interessante isso, levar para a sala de aula, mostrar esses patrimônios, desde de crianças, né, adolescentes, jovens, e os adultos para reconhecerem, lembrarem desse passado, porque isso forma e transforma e cria, na verdade, uma identidade,
para a pessoa, para o pratense, para as pessoas que vêm morar aqui, para o turista. Então, eu acredito que é um livro e também um projeto, né, Memórias de uma Cultura. Isso. Que eles acrescentam muito para a cidade, porque eu acho que precisa, sim, ser documentado, ser registrado para não se perder. Exato. Né? Porque nós estamos falando de memória, memória seletiva. Então, certas coisas acabam se perdendo com o passar dos anos. E depende de várias pessoas também, né, para lembrar dessa memória. A gente lembra, então, que o livro ainda não foi lançado. Em primeira mão. Isso, em primeira mão, estamos mostrando ele aqui. Chegou recentemente, né? Minutos. Qual a expectativa, então, para o lançamento desse livro? Então, o lançamento... primeiramente foi pensado em fazer algum evento à noite para chamar o público mais adulto. Mas como a ideia do projeto também era fazer a culminância ligando escolas, as entidades, o que se pensou? Fazer no turno da manhã. Por quê? Porque então serão levados turmas das escolas municipais, estaduais e particular, para que também haja uma palestra, uma conversa sobre patrimônios imateriais e patrimônios, no geral, material e imaterial, e trazendo então para esse público um pouco dessa educação patrimonial. Então alguns autores virão para fazer a fala, os colaboradores virão para fazer essa fala. Então terá dois momentos, né? Um momento de fala com esses alunos, de conversa sobre esses tipos de patrimônio, e depois então esse lançamento e entrega dele para as escolas, para as bibliotecas, para ter para ele ser, né, utilizado, para ser entregue à população. Ele vai ser no dia 7, No dia 7, na casa de agosto. Isso, 7 de agosto, na Casa da Cultura, às 8h30 da manhã começa. Todos convidados, então, né? Quem quiser participar, será uma honra, né? Ter todo mundo lá para prestigiar esse momento muito importante, tanto para ti quanto para a Nova Prata. Sim. Nós agradecemos muito a sua presença aqui no nosso estúdio e desejamos muito boa sorte no lançamento, muito sucesso para os posteriores livros e obras que tu venhas a lançar, né? Muito obrigada, eu que agradeço o convite. E estejam lá, né? Com certeza. Beto, voltamos com você aí do estúdio.